em fervente oração veio teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes o que estás a pedir quando tudo deixares o altar. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Oramos ao Senhor neste exato momento. Senhor Deus e Pai, queremos louvar o Teu santo nome, queremos engrandecer o Teu santo nome, queremos Te agradecer, meu Pai, por esse privilégio de estar nessa quinta-feira. Senhor amado, é tão maravilhoso estar na Sua presença, quando nós Te adoramos, Senhor amado, de verdade. Não é um fardo vir para a Tua casa, não é um fardo quando chega, Senhor, às quintas-feiras, Senhor, domingo, Senhor Deus, pela manhã, domingo, Senhor, pela noite. Pelo contrário, é prazeroso. Não é uma briga contra a carne, não, Senhor amado, porque nosso espírito está pronto, Senhor amado, para fazer aquilo, Senhor, que Te agrada. Senhor, é para fazer aquilo que o nosso coração quer fazer, quer Te adorar, quer cultuar. Senhor amado, que nessa noite o Senhor possa cheirar como incienso suave nas Suas narinas, meu Pai, a cada adoração, a cada louvor. Senhor amado, que nessa noite, Senhor amado, o Senhor possa, meu Pai, permanecer em nosso meio com a Tua santa e real presença. Recebe cada louvor e cada adoração, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Senhor, fica conosco. No nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Podemos se sentar nesse instante. Vamos continuar adorando e bendizendo o nome do Senhor, tributar a Ele a honra, a glória, o louvor, a adoração, dizer que Ele é digno de glória, digno de louvor, digno de toda adoração. Engrandeça o nome do Senhor, enalteça o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Quero convidar aqui o irmão Tiago Pantoja para estar adorando o nome do Senhor com o primeiro hino da harpa cristã. Glória a Jesus. Depois do irmão Tiago Pantoja, a missionária Lúcia também estará adorando o nome do Senhor com mais um hino da harpa cristã. Amém, irmã Lúcia? Glória a Deus. Bendito é o nosso Salvador Jesus. Oh, glória a Deus. Cumprimento a igreja essa noite na paz do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Devemos louvar o hino da harpa cristã número 15. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Oh, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu Ele desceu e seu sangue verteu para salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em Sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz.
Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado. Glória a Deus, aleluia. Em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Agradeço a minha rica oportunidade essa noite. Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos continuar adorando o nome do Senhor com o hino 310 da harpa cristã. Avante eu vou, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos adorar o Senhor nessa noite. 310 da harpa. Jesus é o Redentor que veio nos salvar do mundo de horror, das ondas deste mar. A todo que crê, vitória lhe dará, também real poder e gozo lhe trará. Avante eu vou, diga igreja, avante eu vou, para entrar no céu na divina mansão. Tenho gozo muito profundo, Jesus no coração, não olhando para o mundo, avante eu vou. Jesus, meu Salvador, ao céu me levará, e do destruidor o morro esmagará. Ao caro Redentor, fiel aqui serei, a ele com fervor somente seguirei. Avante eu vou, avante eu vou, para entrar no céu na divina mansão. Tenho gozo muito profundo, Jesus no coração, não olhando para o mundo, avante eu vou. Trombeta soará do nosso Criador, a graça elevará aos santos do Senhor, em glória e poder Jesus regressará, seus servos hão de o ver, pois breve voltará. Avante eu vou, para entrar no céu na divina mansão.
Rei. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Saúde a igreja com a bendita paz do Senhor Jesus. Amém. Maravilha. Fique de pé, você que trouxe a Bíblia. Livro dos Provérbios. Provérbios de número capítulo 31. Glória a Deus. Provérbios 31. E nós vamos ler aqui a partir do 10. Aleluia. Provérbios 31, 10. Estaremos fazendo a leitura da palavra de Deus como temos o costume. Eu leio um verso, a igreja lê o outro, e vamos do 10 até o 31. Aleluia. Fala aqui da mulher. Que mulher é esta? É a mulher virtuosa. Aleluia. Provérbios 31, 10. Quem achou, diga amém. Amém. Está escrito: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de rubins. O coração do seu marido está nela confiável, e ela lhe uma fazenda faltará. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. Ainda de noite se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Examina uma herdade e adquire-a. Planta uma vinha com o fruto da sua mão. Cinge os seus lombos de força e fortalece os seus braços. Prova e vê que é boa a sua mercadoria, e a sua lâmpada não se apaga de noite. Estreita as suas mãos no fuso, e as palmas das suas mãos pegam na mão. Abre a mão ao aflito, e ao necessitado estende as mãos. Não temerá por causa da neve, porque toda a sua casa anda forrada de roupa dobrada. Faz para si tapeçaria, de linho fino e de púrpura é a sua veste. Conhece-se do seu marido nas portas, quando se assenta como os grãos da terra. Faz panos de linho fino e vende-os, e dá cinta aos mercadores. A força e a glória são os seus objetos, e ninguém se dia no futuro. Abre a boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. Olha pelo governo da sua casa e não come o pão da preguiça. Levantam-se os seus filhos e chamam-na bem-aventurada, como também seu marido, que a louva dizendo: Muitas filhas tratam venturosamente, mas tu a todas és superior. enganosa é a graça e vaidade, a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, esta será louvada. Quem pode diga glória a Deus? Então está aqui, características de uma mulher virtuosa, para a glória e louvor do nome do Senhor. Amém? Procure meditar mais nessa palavra quando você estiver só, no seu local, mais tranquilo. Ore ao Senhor antes, fale com Ele, peça a ajuda do Espírito Santo e faça meditações nessa palavra que acabamos de ler nesse momento. Amém? Oremos ao Senhor. Bendito Deus e eterno Pai, louvado e exaltado é o nome do Senhor. Aleluia. Que a Tua palavra em nós produza grandes resultados. Tua palavra é norte, Tua palavra ela é o vento que sopra nas velas da nossa embarcação, nos empurrando a ir um pouco mais adiante, em direção ao porto, do cais, seguro para a glória do nome do Senhor. Que a Tua palavra venha em nós e produza grandes resultados para a qual é mandada nesta noite, no nome de Jesus. Amém. Podem sentar. E
lembre-se, tá? Essa palavra aqui não é só para a mulher, não. Faz menção aqui para o homem também, que se assenta entre os doutores, os anciãos, a ensinar e a ouvir os estatutos da palavra do Senhor. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos continuar adorando ao nome do Senhor, mas agora com as nossas contribuições, dízimos, ofertas, votos na presença do Senhor. Glória a Deus. Eu quero convidar a irmã Cleonice para estar adorando ao nome do Senhor, enquanto nós vamos contribuir adorando a Deus com as nossas contribuições. Senhor Deus e Pai, eu abençoo a tua igreja, eu abençoo, Senhor amado, o teu povo, que nessa noite a tua bênção, Senhor amado, possa recair sobre cada lar, sobre cada, Senhor, vidas aqui. Pai, que o Senhor continue abençoando os dizimistas, mantenedores da tua obra, repreende migrador, devorador, Senhor amado, que haja bastância, Senhor, em os nossos celeiros, meu Pai, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, no nome do Senhor Jesus. Amém. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. És bendito e maravilhoso. Glória a Deus. Glória a Jesus. Irmãos, vamos nos colocarmos em pé. Vamos apresentar a vida do anjo da igreja, o pastor Elvis. Senhor Deus e Pai, que nessa noite o Senhor possa usar o teu servo, tudo aquilo que ele buscou, tudo aquilo que ele estudou, Senhor amado, buscou conhecimento, Senhor amado, não conhecimento próprio, mas conhecimento da tua palavra, sabedoria da tua palavra, que nessa noite o Senhor possa usá-lo, Senhor amado, com poder, eloquência, sabedoria, meu Pai. Usa o teu servo, pastor Elvis Sabino, no nome de Jesus. Ainda de pé, vamos receber o pastor da igreja. Glória a Deus. Maravilha. Quem está alegre com Jesus, diga glória a Deus. Quando eu me arrumo aqui, procure o livro de Esther, livro da rainha consorte do Irã, né? Hoje conhecido a Pérsia, hoje é o Irã. Glória a Deus. Livro de Esther. Glória a Deus. Capítulo 2. Glória a Deus. Esther, capítulo de número 2, no versículo 12 em diante. Esther, capítulo 2, versículo 12. Aquele que achou, por favor, diga glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ler aí mais um pouco da palavra de Deus. Até o versículo de número 19. Esther 2:12 em diante está escrito assim: e chegando já a vez de cada moça para vir ao rei Assuero, depois que fora feita a cada uma segundo a lei das mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias das suas purificações, 6 meses com óleo de mirra, e 6 meses com especiarias e com as coisas para a purificação das mulheres. Desta maneira, pois, entrava a moça ao rei, atenção, tudo quanto ela desejava se lhe dava, para ir da casa das mulheres à casa do rei. À tarde
entrava e pela manhã tornava à segunda casa das mulheres, debaixo das mãos de Saasgás, eunuco do rei, guarda das concubinas. Não tornava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse e fosse chamada por nome. Atenção ao 15. Chegando, pois, a vez de Ester, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tomara por sua filha, para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão que disse Regai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e alcançava Ester graça aos olhos de todos quantos haviam. Assim foi levada Ester ao rei Assuero, à casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. E o rei amou a Ester mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça, e a fez rainha em lugar de Vasti. Então o rei fez um grande convite a todos os seus príncipes e aos seus servos para a festa de Ester, e deu repouso às províncias, e fez presentes segundo o estatuto do rei. E reunindo-se segunda vez as virgens, Mardoqueu estava assentado à porta do rei. Amém? Podem sentar. Glória a Deus. Aleluia. Bendito e louvado é o nome do Senhor. Glória a Deus. Nós temos aqui uma palavra que fala de uma moça judia, Ester, também chamada de Hadassah, que ela foi a um concurso de beleza, de nobreza, de sinceridade, de retidão, porque a gente pensa às vezes que essa parte aqui da Bíblia, quando se trata de Ester, foi só um momento ali de opção do rei, de escolher uma esposa. Mas nas entrelinhas do texto, e também num contexto histórico de época, todas aquelas moças, que não sabemos quantas de centenas que foram, se não me falha a memória, eram 127 províncias que esse homem governava, e de todas as províncias, a capital chamada Suzã, foram levadas dezenas de mulheres, moças, jovens, virgens, puras. E o texto é bem claro em dizer que só foi mulher bonita, só moça, como a gente fala às vezes, de primeira linha de beleza. Só que nessa seleção com certeza o rei tinha um propósito, era ver a sinceridade das moças, era olhar além da aparência a qual elas compareciam na presença do rei. Você percebe que no versículo de número 13 está escrito que o eunuco do rei, que tinha cuidado dessas moças na primeira casa, eles submeteram elas a 6 meses na purificação com perfume de mirra, e depois mais 6 meses com outros perfumes e muitas especiarias. E também está escrito que
quando elas iam para comparecer, uma após a outra, segundo o número a qual era dado a elas, para serem introduzidas à recâmara do rei, está escrito que elas tinham liberdade para pedir o que elas quisessem, antes, para poder entrarem e se apresentarem ao rei. Não sabemos se Esther foi a última, ou a 10ª, 100ª, a 1000ª, antes do meio, depois do meio, da quantidade do número de donzelas, não sabemos. Só sabemos e posso afirmar uma coisa, que quando chegou a vez dela, quem estava ainda por ir à presença do rei não precisou mais, porque a moça encantou o rei. Ela supriu a necessidade do rei, a expectativa que a maioria tinha. Ela foi a única que disse: eu quero ir à presença de Assuero no meu jeito natural. Ela disse: eu estou perfumada com vários tipos de perfumes, de especiarias. Eu já cumpri com o meu rito de propósito aqui da Pérsia de purificação, 12 meses, 1 ano total. E agora eu quero me apresentar ao rei na minha condição natural. Em outras palavras, a moça judia estava dizendo: eu não preciso ser igual às demais. Não, se eu tiver que ser escolhida, eu vou ser escolhida do jeito que eu sou, não de uma forma a qual venha encantar no momento e depois venha a ser diferente. Ela foi com vestes normais da época de uma donzela virgem, purificada, perfumada, arrumou o cabelo, com certeza, as unhas, tinha uma boa sandália nos pés, com certeza, mas ela não procurou adorno nenhum como as demais. Ela foi natural. E era isso que o rei estava procurando nas moças: naturalidade, simplicidade. Era isso que o rei esperava alcançar dentre as centenas de jovens das suas províncias. Mas quem foi a escolhida? Uma serva de Deus, temente ao Deus único e todo-poderoso, que desde a sua infância lhe foi ensinado como é que era. Seu tio era um homem entendido na palavra, era um homem da realeza de Israel, era da casa de Saul, o primeiro rei de Israel. Foi um homem entendido, e ele olhou para sua prima adotada como filha, pois seu tio, o pai dela, havia morrido, e a mãe também. E ele ensinou ela na lei, na doutrina da palavra do Deus Todo-Poderoso, de Abraão, de Isaac e de Jacó. Se percebe que no texto diz assim, que ele, de alguma forma, estava por, ele quem? Mardoqueu, estava por detrás da naturalidade daquela moça, ensinando ela. Ele já tinha algum acesso a algumas pessoas da realeza. E quando começou esse concurso de beleza para ser escolhida a rainha consorte da Pérsia, hoje, como eu falei, o Irã, ele instruiu elas: não vá como as demais, tu não precisa se apresentar. No entanto, que antes dela ser colocada como é a vez a sua de ir até o rei Assuero, está escrito que ela já era uma moça agraciada, era uma moça que encantava, era uma moça que se destacava entre as demais moças de lá daquela região para a glória do nome de Deus. E era uma moça natural, nos seus trajes, no seu porte, no seu parecer físico, com certeza na sua educação, no seu trato, na sua conduta, com suas palavras, com a sua imagem de uma donzela, uma moça,
uma mulher serva do Deus Altíssimo. Olha como é que é o negócio para o rei. Tolo é o homem e essa palavra de hoje é para ambos os sexos. Que a gente tem mania de querer pegar muito no pé das mulheres com esse negócio de adornos. E a gente esquece que nós homens também temos as nossas vaidades. Pra você ter uma ideia, quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu tinha muitas joias, E meu pastor olhou e falou, meu pastor era bem jovem na época, acho que tinha uns 30 anos de idade, e eu tinha 22 para 23. Ele falou, é que você é bonito, Emerson, desse jeito. Mas não é assim que a Bíblia diz que o homem de Deus anda. E ele foi me ensinando, mostrando na palavra. Porque desde jovem eu sempre fui meio... na palavra, senão não vai. Não, eu acho, eu entendo assim, eu vejo que assim, não. É no texto da palavra e no contexto do que está escrito. Aí vai. Aí nós aplicamos, aí obedecemos e seguimos, andamos na presença de Deus. Então eu quero falar hoje de uma forma abreviada sobre, no contexto dos nossos dias e também no texto da palavra de Deus, sobre adornos, tanto para as mulheres como também para nós homens. No contexto atual existe um conceito de adornos, por exemplo, o adorno enfeite. Ele diz assim, no contexto teológico, é um enfeite natural para beleza. E ele diz assim que tem o adorno funcional. Qual é o adorno funcional? É um que eu gosto muito, desde criança. Quando eu era criança, minha mãe sempre me dava relógio de presente. Então, o adorno funcional é um relógio de pulso ou de bolso, que a gente quase nem se vê hoje em dia, né? O restante são adornos natural que o homem busca, a mulher busca para se embelezar. Não são funcionais. E no contexto bíblico, principalmente do Antigo Testamento, não que não tenha sido em muitos lugares do Novo Testamento, da época do Novo Testamento, quando estava sendo escrito, o contexto de joias, ele trazia o sentido de quê? De, por exemplo, status, dote, dinheiro, dependendo de como fosse cunhado, fabricado a joia e das testemunhas que envolvia aquela joia, ela era um documento de posses, de terras, de animais, de carros e até de vidas humanas, pessoas. Muitos faziam estátuas de ouro ou de prata, de cobre, bronze, e nas negociações cunhava, escrevia-se naquelas estatuetas o acordo entre dois homens na compra e venda de um lote, de uma casa, de um vinhateiro, de uma junta de bois e muitas outras coisas. E traz um contexto também de quê? Moeda de negociação. Não sei se você sabe, mas no mundo antigo muitos povos não cunhavam moedas. Eles não tinham essa prática. Produzir uma moeda. Não, eles não faziam isso. Eles negociavam através de joias. Era normal. Homens viajavam carregando joias, os pulsos, tornozelos, pescoços, escondidos em partes dos vestimentos, para negociar com outras pessoas. Pedras preciosas. Povos, muitos não tinham esse costume, que já vem até nós já de muitos séculos. Moeda, ouro, prata, cobre, bronze. Alguns povos tinham o dinheiro feito de barro, pequenas moedas em argila. Fazia, assava no forno, ela endurecia
E era difícil falsificar, porque tinha características e sons, barulho, que dava para o comerciante ou o negociante entender e saber qual é a moeda falsa original. Já muitos meses atrás eu falei um pouco sobre esse negócio aqui no culto de ensinamento. E nós vemos na palavra de Deus que tem mais o não quanto a isso do que o sim como aprovação. Só existe um texto na Bíblia aprovando o uso de adornos para o servo e a serva de Deus. E existe muito mais reprovando. Para ser pastor, pastora, um dirigente de uma congregação, um pregador da palavra de Deus, o homem tem que entender bem do assunto a qual ele ministra, a qual ele prega, a palavra. Por isso é que eu gasto tempo estudando, meditando, refletindo, ouvindo, lendo, examinando as Sagradas Escrituras, buscando compreender, até mesmo num contexto de época, dos escritos bíblicos, dos povos, das tradições, para que eu possa de alguma forma transmitir a palavra de Deus, como os apóstolos faziam. As pessoas ouviam a palavra de Deus e eles ficavam satisfeitos, entendiam, ficavam alegres, porque eles explicavam de uma forma que até aquelas pessoas de mais difícil entender saíam glorificando, exaltando o nome do Senhor, porque entendiam a palavra. Então é necessário a igreja entender do que o Senhor Jesus pregou, do que os profetas pregaram, do que também na lei foi anunciada, para a glória e louvor do nome do Senhor. Porque é necessário que o obreiro ele domine na ministração muito bem, obviamente, a palavra do Senhor, que ele não venha ter do que se envergonhar quando se trata da ministração da palavra do Deus vivo. Eu sou um homem que eu não gosto muito desse negócio de debate. Tem um grupo de pastores antigos, já tem 10 anos esse grupo, e volta e outra tem debate lá, eu fico só lendo, só ouvindo os áudios e aprendendo. Eu não gosto desse negócio. Lembra do que eu falei para vocês, acho que 2 ou 3 domingos atrás, sobre seitas? Uma seita que está bombardeando aí o Brasil e o mundo, com as literaturas da profetisa, acima da Bíblia que eles têm. E eu disse, não debata com eles, não brigue com eles, não expulse eles, não contende com eles. E se eles lhe derem as literaturas, pega lá, me dá a caixa toda, leva lá em casa essa caixa toda, que é para você fazer o quê? Tem alguma ideia aí? É isso aí, queima, joga na água, destrói, rasga, pisa, joga fora, porque não é a palavra de Deus. E como não é a palavra de Deus, por que concordar que pessoas que ainda não servem ao Senhor venham entregar a vida parcialmente para Jesus e achar que está indo para o céu, e na verdade está indo de passos largos, enganados por esses homens, para o abismo da perdição eterna? Então pegue, mas pegue mesmo, com muito gosto, e dê fim. Não serve para mim nem para você, também não vai servir para outras pessoas, para que eles não sejam enganados. E no contexto nosso de vida, de servidão ao Senhor, emprega o quê? Em primeiro lugar, Deus, nossa reverência. Aleluia, Deus. Temos que ser reverentes a Ele, a palavra dele. Nós temos que ser modestos, moderados, e nós temos que ser pessoas decentes. Então, num contexto que tópico para essa palavra ministrada da noite de hoje, tem essas 3 palavras: reverência, modéstia e decência. Eu quero que você abra a Bíblia aí juntamente comigo, porque eu quero ler junto com você. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis. Porque se eu ficar falando, né? Aí você já aproveita para anotar aí, irmão. Marca, anota, faz alguma coisa. Pega a planilha do celular aí e escreve aí, digita pelo menos o livro, o capítulo e o versículo, que é para mais tarde, depois você vai examinar, vai meditar. Deixa eu ver se é de jeito mesmo, como é que é. Aí você vai lendo o capítulo, um capítulo antes, um capítulo depois,
O texto a qual está sendo parcialmente explícito nesta noite é Gênesis 35, do 1 ao 7. Primeira vez que a Bíblia trata desse assunto é aqui, dos adornos, dos apetrechos. É Gênesis 35, do 1 ao 7. 20 anos depois que Deus apareceu para Jacó, lá naquele lugar onde ele dormiu, em cima de uma pedra, e ele sonhou e viu uma escada. Ele fez um voto a Deus, e Deus abençoou ele, dando resposta para aquele voto. Agora ele está voltando 20 para 21 anos depois, para cumprir o voto, no mesmo lugar que ele batizou de Betel, casa de Deus, morada de Deus, aonde Deus reside. Porque ele viu uma escada, com a base na terra, naquele lugar, e o topo da escada ligava no céu, e lá no topo ele viu o majestoso e glorioso Deus, o eterno, o poderoso. Então Deus manda Jacó e Betel a levantar um altar. Altar é sinônimo de quê? Conserto, renovo, desafio, sacrifício, temor, obediência, servidão ao Todo-Poderoso. Gênesis 35, 1 em diante está escrito assim: depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste de diante da face de teu irmão Esaú. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, purificai-vos e mudai as vossas vestes, e levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me apareceu no dia que tinha eu angústia, e que foi comigo no caminho que tenho andado. 4. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em sua mão, e as arrecadas que estavam em suas orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Pronto, eu quero ir até aqui. Não, deixa eu continuar, como eu falei, até o 7. E partiram, e o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles, e não seguiram após os filhos de Jacó. Assim chegou Jacó a Luz. Luz está com L maiúsculo, nome próprio, que está na terra de Canaã. Luz era o nome que outros povos tinham colocado, mas há 20 anos atrás Jacó mudou o nome de Luz para Betel. E ele e todo o povo que com ele havia chegaram lá, e edificou ali um altar e chamou aquele lugar El Betel, né? Casa de Deus, o Deus que mora aqui. Ele, Deus, Betel, né? Casa, moradia, local onde Deus mora. Então, onde Deus mora, porquanto Deus ali lhe tinha manifestado quando fugia da face de seu irmão. Então, esse é o primeiro texto que existe na Bíblia com respeito a isso. Foi Jacó. Se você ler o contexto da vida de Abraão, de Isaac e de Jacó, esses 3 patriarcas, dos 3, o mais abençoado foi Jacó. Porque Jacó tomou atitudes e decisões para ele e para a casa dele, que o seu pai e o seu avô não tomou. Então foi ali, primeiro lugar, biblicamente chamado casa de Deus. Deus reside aqui, Deus está aqui. Porque foi lá que Jacó viu uma escada, e no topo dela a glória de Deus estava. E Jacó convida toda a sua família: nós vamos entrar na casa de Deus, nós vamos para a presença de Deus, e nós não podemos se achegar ao nosso Deus do mesmo jeito que os costumes dos outros povos. Nós servimos a um Deus vivo, soberano e eterno, um Deus que é justo, que é fiel,
que procura ver a simplicidade e procura ver o comum do ser humano. Aí disse que ele sabia que tinha uma mulher dele que havia do próprio pai as estátuas, aquelas estátuas. Você pode ver que Labão não quis saber de nada quando chegou lá. A primeira coisa que ele chegou até Jacó e falou: cadê minhas estátuas? Sabe por quê? Porque aquelas estátuas era contrato das terras que ele tinha lá em Arã, Padã Arã. No contexto histórico, a filha dele pegou aquilo como se estivesse dizendo: meu esposo já falou para mim o que pode nos esperar lá na terra dos pais dele, com o irmão dele Esaú, e se algum mal acontecer e nós perdermos tudo, eu volto para casa e não fico desamparada, porque o título das terras de meu pai está na minha posse. Quem me entende, diga glória a Deus. Glória a Deus. E Jacó disse: tirem as joias de vocês, nós vamos entrar na casa do nosso Deus. Nós vamos, pela primeira vez, todos aqueles que estavam com ele, exceto ele, era a primeira vez que estavam entrando em Betel, em Luz, que mais tarde passou a chamar-se Jerusalém. Era a primeira vez, mas Jacó disse: como vocês estão começando, é melhor começar do jeito certo, porque todos vinham de uma terra distante, vinham de um país de costumes e tradições diferentes dos hebreus. A Jacó ensinou para eles o que eles deveriam fazer para poder se achegar à presença de Deus. E eles não refutaram, tomaram a palavra. Está escrito que Jacó pega tudo aquilo e enterra no pé de um carvalho. Está escrito que ali eles saem daquele local e vão em direção à pedra que Jacó havia consagrado em um juramento e derramado azeite sobre ela. Está escrito que nem um inimigo ousou olhar atravessado para aquela comitiva, para aquela caravana, porque eles percebiam que eram diferentes. Anotou aí? Agora eu quero falar no próximo livro, Êxodo 28. É o único texto onde Deus mandou fazer joias para alguém. Êxodo 28. Deus deu ordem para que fosse feito. Êxodo 28, 1 e 2. Deus escolhe Arão e seus filhos para os sacerdotes. Só que esse traje era para o sumo sacerdote. Não era para os demais, era para o sumo sacerdote, que vestiria aquilo uma vez só no ano. Êxodo 28, 1 e 2, está escrito só: Deus, depois, tudo farás chegar a ti teu irmão Arão e seus filhos com ele, do meio dos filhos de Israel, para me administrar o ofício sacerdotal, a saber, Arão e seus filhos, que são Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Aí Deus dá ordem, agora que é uma ordem direta de Deus. E farás vestes santas a Arão, teu irmão, para a glória e ornamentos. Talvez a maioria aqui, ou todos já tenham visto, né, uma réplica das vestimentas sacerdotal da época. Uma placa de ouro grande aqui, com 12 pedras, 6 enfileiradas, uma embaixo da outra. Sobre cada pedra, de cada cor, cada pedra de uma cor, cada pedra preciosa, e em cada pedra tinha o nome de cada tribo de Israel. Vestimentas grandes, compridas. Lá embaixo, na orla, tinha adorno também, apetrechos de ouro, campas, romãs, sinos, que ao movimentar do sumo sacerdote eles faziam barulho. Uma mitra para cobrir-lhe a cabeça, e tinha uma tiara sobre ela, feita de ouro também. Arão vestia aquilo e estava adornado para exercer o sumo sacerdócio na presença de Deus no lugar santíssimo. Saía lá de dentro e ele tirava todas aquelas vestes, e nem um apetrecho ficava no corpo dele.
Então o que Deus mandou fazer não era para o corpo humano, era para a roupa, que nenhuma daquelas joias tinha direito o sumo sacerdote usurpar para ele. Era um bem, uma propriedade de toda a nação. Todo ano o sumo sacerdote vestia ela, era introduzido no lugar santíssimo, passava algumas horas lá dentro, saía, tiravam aquelas roupas dele e ele nunca mais voltava a entrar lá, porque no outro ano era um outro que tinha que entrar. Quem me entende, diga glória a Deus. Glória a Deus. Então pronto, só tem esse, você pode revirar a Bíblia de cada parte que você não vai achar uma outra ordem de Deus para tal coisa. Não tem. Muitos anos têm se passado depois dessa ordem, e ainda em Êxodo, capítulo agora 33, e a gente pensa que um capítulo está fechando o outro, dependendo do texto, tem alguns anos de distância, uma escrita do mesmo livro para outra escrita. E alguns anos depois vai acontecer algo. Vai ao capítulo 33, do 1 ao 6. E Deus ficou irado com a nação, porque Moisés subiu no monte para receber a lei de Deus, os 10 mandamentos. E quando ele estava lá em cima, e Deus conversando com ele conversando com Deus, Deus olhou para Moisés e disse: pode descer, desce e vá lá ver o teu povo. Vai lá ver o teu povo. Olha só o que Deus está falando para ele. Deus havia falado: desse povo é meu. Faraó, libera o meu povo para ir me celebrar no deserto. Aí depois de alguns anos Deus olha para Moisés e desce, vai lá ver o teu povo. Olha como Deus ficou com eles. E Moisés ficou assim: mas Deus, meu povo. Quando ele chegou de longe, ele ouviu o barulho das músicas, os gritos, os alaridos. E quando ele se aproximou, ele viu um bezerro de ouro. Moisés pegou aquele bezerro de ouro irado, jogou no fogo, queimou e derreteu de uma forma que destruiu, virou pó. E ele pegou todo aquele pó daquela fogueira e jogou nas vasilhas de água, de consumo do povo hebreu. E ele disse: todos vocês bebam desta água. Sabe por que Moisés fez isso? Para provar que aquele bezerro que eles estavam dizendo é o Deus que nos tirou do Egito, não era nada, era pó e cinza, não servia para nada, não pôde nem se defender das chamas daquela fogueira. Aí uns momentos depois passa e Deus fala com Moisés: Moisés, esse povo decepciona muito rápido, muda muito rápido, esquece a minha lei, a minha palavra, o meu ensinamento muito rápido. Deus disse assim para Moisés: eu quero te revelar, aviso o povo aí que eu não vou mais com eles. Imagina, irmão, Deus falar para mim que não vai mais comigo na vida, na caminhada. Tenta imaginar Deus aparecer e falar para você: eu não sou mais contigo, não vou mais com você. Você consegue conceber isso? É duro, é difícil. E Deus falou isso para Moisés: avisa o povo que eu não vou mais com eles. Moisés chega para o povo com aquela cara de menor abandonado, também decepcionado, choroso, pensado, bem semblante triste. Ele disse: olha, Israel, eu vim aqui falar para vocês que Deus disse que não vai mais conosco para Canaã. Tenta imaginar o choque daqueles milhões de seres humanos. Nós vamos conseguir. Não conseguiremos chegar em Canaã desse jeito. Se Deus não for conosco, acabou, não vamos alcançar a terra da promessa. Mas está escrito: disse mais o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, Isaque e a Jacó, dizendo: a tua semente a darei, e enviarei um anjo adiante de ti, enlaçarei e lançarei fora os cananeus
os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. E uma terra que mana leite e mel, que eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo obstinado, que te não consuma eu no caminho. Deus falou: eu não vou, porque se eu for, vou matar vocês. Ele disse: se eu for com vocês, não vai chegar um vivo até lá. Eu vou acabar com vocês no deserto. E caiu um temor naquele povo. Engraçado, nesse dia esse povo estava lá na frente do mesmo monte há alguns anos, onde Deus havia aparecido para Moisés na sarça. Lá no Horebe, ele estava na frente do monte Horebe. Versículo 4. E ouvindo o povo esta má notícia, eles se entristeceram. E nenhum deles pôs sobre si os seus atavios, adornos, joias. Eu não vou continuar lendo, depois você vai ler em casa o restante do texto, e Deus vai repetir sobre esse assunto. E Moisés vai escrever de novo no versículo de números 5 e 6, que os filhos de Israel tiraram e disseram: não vamos mais usar esse negócio. Aí Deus olhou e disse: então eu vou com vocês. Foi necessário que eles tomarem uma decisão. Eu vou me purificar um pouco mais para que eu me aproxime um pouco mais de Deus. E Deus disse: então eu me aproximo de vocês, eu vou com vocês até Canaã. É a palavra de Deus. Agora, séculos depois, eles já haviam chegado em Canaã. Procura o livro de Isaías, já no capítulo 3. Eles já haviam entrado em Canaã. Deus foi ir com eles até Canaã, estava no meio deles. E muitos anos depois, eles se apartaram de Deus, se distanciaram da presença de Deus. Eles deixaram Deus, disseram: não queremos mais Deus, já estamos na terra da promessa, já estamos aqui, a terra é nossa, temos os títulos, toda a propriedade, construímos, fizemos tudo aqui, agora não queremos mais Deus. E Deus vai falar como é que eles estavam agora. Isaías, capítulo 3, do versículo 16 até o 23, está escrito assim. Esse foi o primeiro texto que eu aprendi ainda na minha pré-adolescência sobre esse assunto de adornos. Disse ainda mais o Senhor: porquanto as filhas de Sião se exaltam. Sião é um outro nome de luz, de Betel, Jerusalém. Sião. Diz assim: e andam de pescoço erguido, e têm olhares impudentes, e quando andam, como que vão dançando, e cascavelando com os pés. Depois você procura no dicionário saber quem é que cascavela. Anota aí, cascavelar. O que é isso? Que barulho é esse? 17. Porquanto o Senhor fará tinhosa a vossa cabeça, ó filhas de Sião, o Senhor porá descoberta a sua nudez. Naquele dia tirará o Senhor o enfeite das ligas, as redezinhas, as luetas, os pendentes, as manilhas, que são elas colocavam nos pulsos, e aqui em cima, perto dos ombros, no braço, as vestes resplandecentes, os diademas, as tiaras, travessa da cabeça, os enfeites dos braços, as cadeias, as caixinhas de perfumes e as arrecadas, os anéis e as joias pendentes do nariz, as vestes de festas, os mantos, as coivas, os alfinetes, os espelhos, as capinhas de linho finíssimo e as toucas e os véus. Eram os adornos que as filhas de Sião estavam usando para simbolizar que elas não queriam mais pacto com Deus. Elas estavam distantes de Deus. Lembrei agora, eu lendo essa palavra, eu me lembro que foi em 2008, teve um culto aqui onde é o estacionamento do supermercado que tem aqui atrás. E naquele culto o pastor Alexandre Maciel estava pregando,
E na hora da oração, uma mulher caiu endemoniada lá no meio. E aquele pé de obreiro agarrado com aquela mulher possessa, uma luta, coisa terrível. Terrível. E leva para frente, ele chamando, traz para frente, obreiras. E a dificuldade para levar aquela mulher endemoniada até o altar, para o pastor expulsar. E quando aquelas obreiras trouxeram a mulher endemoniada diante do altar que foi colocado lá, o pastor fez uma pergunta para aquele demônio: o que você ganhou para entrar na vida dela? Sabe o que o demônio disse? Um perfume que ela usa e a dor que está no corpo dela me deu legalidade para entrar na vida dela. E o obreiro jovem, eu fiquei até meio assustado, assim, eu nunca tinha ouvido falar um negócio desse. E o pastor colocou a mão sobre a cabeça daquela mulher e no nome de Jesus repreendeu e o demônio foi embora. Ela é uma serva de Deus porque eu a conheço e continua servindo ao Senhor para a glória e louvor do nome de Deus, e tirou o que não era segundo a palavra de Deus da vida dela. É assim, nós temos somente obedecer. Se nós obedecermos, as coisas melhoram a cada dia mais. Novo Testamento, já para a gente ir para o encerramento. Eu quero falar muito assim, mais lendo a Bíblia que é melhor. Vai lá em 1 Timóteo. 1 Timóteo. Aqui no Novo Testamento já fala literalmente aberto. Não tem assim uma forma para buscar entendimento de outro contexto, de outro texto. Não, ele fala diretamente, ligeiro, sem curva, sem lombada, nem pit stop. Ele vai direto. 1 Timóteo capítulo 2, versículo de número 9 e 10. 1 Timóteo 2, 9 e 10. Ó. Os deveres das mulheres cristãs. É epígrafe. Está escrito assim: ó, que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia. Os três propósitos da palavra. Não com tranças ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos, mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Amém? Está direto. Esse negócio de trança, no contexto originário da palavra, as mulheres pagãs da época, elas tinham, as mulheres gregas, né, porque o contexto aqui envolve eles, uma igreja localizada nas mediações deles, os gregos, elas tinham o costume de fazer tranças, e com as tranças elas colocarem fios de ouro nas tranças. E o apóstolo Paulo, que escreve a Timóteo, que é o 13º apóstolo, né, como ele mesmo diz, ele disse: então as mulheres que servem ao Senhor, elas não vão mais se trajarem desse jeito, mas não vem a casa em desculpa de algumas. Eu até conheço, tem mulher que não usa nem desodorante, não, isso é pecado. É engraçado, mas é verdade. Eu já ouvi isso. Já vi. Ei, a gente não vai usar desculpa para andar desleixado também não. Bagunçado, né? Parece que estava em cima de um caminhão, num ramal aí de poeira. Isso é arrume. Isso é normal, é arrumar. Entendeu? Isso. Minha mulher é a mulher mais chorosa do universo. Qualquer movimento dela é uma borrifada. E eu brinco com ela, mas eu acho bom isso, né? É bom. Ela pode pregar, pode suar, então o cheiro dela está do mesmo jeitinho. Né, irmã? Glória a Deus. Entendeu? Obrigado. Só uma ideia aqui. Às vezes eu brinco, eu vi uma irmã aí com uma sandália, com um olhar humano, e disse caro. É caro no contexto da havaiana que eu uso, R$20. Aí uma sandália de R$500, eu olho assim, e comparada com a minha, essa aí é caro. Mas olhando bem, irmãos, na loja, uma sandália de R$500 é caro, sim ou não? Sim. Não, irmão. Depende da sandália que você usa. Depende.
No contexto bíblico, uma sandália, por exemplo, uma sandália cara. Você vai lá e compra uma sandália de 50 mil reais, que tem. Aí é caro ou não é? É disso que o texto está falando. Se você tem condições de comprar uma sandália de 500 reais, quem te impede? Você não cumpre com o teu dever na obra do Senhor, com as suas contribuições, seus dízimos, ofertas? Então pronto. Não tem ninguém que... Aí, a irmã Luciana não compra. Até ganhar 10, 15 mil reais de salário. Mas o contexto que eu estou dizendo aqui, é no contexto de ser caro, a ponto da pessoa fazer, assim, como se quisesse se sobrepor aos demais, assim, a mostrar. Eu sou a poderosa. Tem umas que é assim. Tem uma pastora, eu não sei que arrumação é essa, pastora lá no Nordeste, ela com a calça de 15 mil reais. E o apelido dela é o quê? Pastora do Pix. Tranqueira. Nem olha os vídeos dela, para não dar engajamento. Tranqueira esse tipo de gente. Eu vi um aí que ele disse que é apóstolo. Ele já tem a carinha meio de mamãe eu quero ser, papai não deixa, bem assim, né? Aí eu vi ele deitado de costas. E um que a mamãe deixou e o papai também, fazendo massagem no bumbum dele. 5 mil reais a massagem. E ele não trabalha. Ele está no altar do templo que ele abriu lá no Sudeste. Você imagina um negócio desse? É disso que a palavra está falando agora. Entendeu? Se arrume. Se você não pode comprar uma de 500, uma de 100, compre uma boa de 40, de 50, de 30, de 80. Parcele. Faz crediário na loja. Eu creio que tem que ter um nome limpo. Eu creio que não tem um nome limpo, não está conforme a Bíblia também. Tem uma irmã que esses dias aí estava numa pendência de 5 mil reais e Deus deu a graça dela receber de volta os 5 mil reais e ela disse: 5 mil reais, irmão, a gente sabe que não é muito, né? Eu disse: o quê? Imagina eu perder 5 mil reais, meu Deus, vai um dedo embora. Estou brincando, tá, irmão? Então, o apóstolo Paulo, nesse assunto de joias, de apetrechos, de enfeites, ele foi bem incisivo. E do mesmo modo as mulheres se ataviem com traje honesto, com pudor e modéstia, moderada, pudor, decência. Não com tranças, que na época elas trançavam o cabelo enfeitando com joias, ouro e esses negócios. Não é proibido fazer trança, não é isso no original. Ou com ouro, com pérolas, vestidos preciosos. Elas mandavam fazer vestidos caríssimos. Terrível, terrível. Agora vamos ao outro texto. Então as mulheres de Deus, elas não se apresentam à sociedade, a Deus em primeiro lugar, como as mulheres do mundo. Não, é diferente. Procure aí Pedro agora. Pedro, 1 Pedro. Então nós vamos aqui, dois textos de dois apóstolos de Jesus, Paulo e Pedro, concordando no mesmo assunto. É para não ter dúvida. 1 Pedro capítulo 3, versículo 2 ao 6. Os deveres das mulheres e dos maridos. E lembre-se, irmão, esse negócio não é só para as mulheres não. Tem uns irmãos aí, 1 Pedro 3, 2. Capítulo 3, versículo 2. Tem homem também que é cheio de coisa, né? Isso, aqui eu... Na verdade já estamos vendo, né? Homem de unha preta, de unha vermelha, daqui um dia eles não vão mais fazer, mas vão fazer a tal da francesinha, só a pontinha, né, cara? Eu falei, esse daí mesmo. Pode jogar a ladeira abaixo que não presta mais para nada. Quem achou, diga amém. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 2 em diante. Está escrito assim: considerando a vossa vida casta em temor, para as irmãs, o enfeite delas não seja o exterior, ou o de fora, o visível, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestes,
Olha, a concordância é a mesma do apóstolo Paulo. Mas o homem coberto o coração no incorruptível traje de um espírito manso que é precioso diante de Deus. Porque assim se adornavam também as também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas ao seu próprio marido. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo bem e não temendo nenhum espanto. Entendeu aí? O exemplo de Sara. Sara era uma mulher modesta, era uma mulher que não se trajava como as demais da sua época, uma mulher que não tinha aparência estereótica como as demais mulheres da época. É isso que ele está falando. Quem entendeu, diga glória a Deus. Para encerrar em Apocalipse, agora de verdade. Tem uma repórter, ela hoje em dia já é um pouco menos conhecida, Lilian Fittipaldi. Um dia numa entrevista, alguém perguntou para ela assim: por que você não é igual às demais repórteres? Ela disse: o quê? Como? A tua aparência não é igual às demais. Você não se enfeita, até que você se arruma bem, se parece bem, mas você não tem os mesmos trejeitos e enfeites das demais outras apresentadoras. Ela diz: eu sou repórter, apresentadora, e o propósito não é a minha aparência. O propósito é a matéria, é a notícia que eu apresento. Olha a lição. Servir ao Senhor não é mostrar a nossa aparência, é evidenciar a glória de quem anunciamos. E anunciamos Jesus. No contexto de Apocalipse, tem uma mulher que ela se traja do jeito antibíblico, e a Bíblia descreve ela como uma pessoa ruim a ponto de compará-la com a Babilônia. Como a Babilônia. Apocalipse, capítulo 17. Tá? É só para você anotar aí, porque eu não vou ler. Apocalipse 17, do 3 ao 18. Uma mulher que está sentada sobre a besta, que se veste de vestes resplandecentes, que tem muitos apetrechos e que é terrível. Aí a palavra descreve ela, diz: essa mulher, para mim, Deus falando, é a Babilônia. Tudo que não presta na Bíblia é a Babilônia e o Egito. Marque aí, você vai ler, estudar também. E no próximo capítulo, que é o capítulo 18, no capítulo 18, no último versículo, o texto deixa bem claro quem é essa mulher. Apocalipse 18, do 16 em diante. Tá bom? Eu quero convidar você. Isso, Apocalipse 18, do 16. Lê os dois capítulos, um perto do outro, 17 e 18. Amém? Aí você vai ver o traje dessa mulher, a aparência dela, reprovável à vontade de Deus. Ela é o oposto do que a palavra de Deus diz, que as santas mulheres são. Quer ver como também é a santa mulher de Deus? Está em Apocalipse 12. A mulher perseguida pelo dragão. Amém? Num contexto agora aqui, só para vocês entenderem um pouco mais. Na Idade Média, o catolicismo, os bispos, os cardeais, o Papa, na época eles proibiram a leitura da Bíblia. Quem sabia disso, diga amém. Amém. Então o povo, ninguém tinha acesso à Bíblia, eles só tinham da Bíblia o que aqueles líderes católico, apostólico, romano falavam. E geralmente eles conversavam em latim, e o latim já não era mais conhecido do povo, e falava em latim, e no final o povo tinha que dizer amém, que assim seja. Aí um voltava para casa olhando para o outro e disse: o que foi que o frei disse? O que foi que o cardeal disse? O que o bispo falou? Ele falou um monte de coisa lá em latim, e a última coisa que eu entendi foi ele mandando a gente dizer amém. Só isso. E eles tinham esse negócio de ostentar vestes, joias, coroas, cetros, cadeiras,
coberta de ouro, com pedras preciosas. Isso era normal na Idade Média para os líderes católicos romanos. E o povo é quem bancava isso. 515 para 16, mais ou menos, Martinho Lutero se levanta, século XV, e começa a reforma protestante. A Bíblia foi traduzida no idioma do povão lá, do velho continente, Europa. E a Bíblia começou a ser distribuída para o povo. E o povo começou a ter acesso às Sagradas Escrituras. E começou o que chamamos reforma protestante. E começou o quê? O povo a ler a Bíblia, a entender a Bíblia. As pessoas pregavam a Bíblia, anunciavam a Bíblia. Eram perseguidos, Bíblias eram capturadas com seus portadores. Homens eram assassinados, mulheres eram assassinadas por debaixo de muita tortura. Bíblias e mais Bíblias eram amontoadas em praça pública e eram queimadas, proibindo, tentando inibir o crescimento do protestantismo. Mas quanto mais perseguia a igreja protestante, a igreja verdadeira, muito mais membros iam aparecendo e se unindo. Quanto mais Bíblias eram queimadas, mais Bíblias eram publicadas, eram entregues, eram levadas às casas e às famílias para a glória e para a louvor do nome do Senhor. E por isso começou a surgir as denominações. E começou a surgir os batistas, os metodistas, os menonitas, os luteranos, a igreja anglicana, os valdenses e muitos outros. E todo esse povo agora com seus líderes eram convidados a seguir a palavra verdadeira do Senhor Jesus e a obedecer à sã doutrina da palavra do Senhor. Isso é história. Eles abriam mão para poder servir fielmente ao Senhor. E é esse evangelho que chegou até nós. Se Deus não levanta Martinho Lutero e começa a reforma protestante, levanta muitos outros homens da época, hoje nós estaríamos cegos, como muitos daqueles homens manipulados pelo catolicismo romano e distante do reino de Deus. Lembre-se, estude a palavra, examine. Foi Jesus que falou: quando você estuda, examina a palavra, você encontra a vida eterna através dela. Pequenas coisas impedirão o homem de ver Deus. O céu te espera, me espera, nos espera. Vamos para lá e vamos obedecendo a palavra do Senhor. Amém? Eu quero aqui parabenizar as irmãs, de verdade. Os homens nem tanto, entendeu? O mais vaidoso aqui é o irmão Tiago. Mas a gente boa, ele está procurando. Eu sei de uma história aí, irmão Tiago. Mas é assim mesmo. O homem tem que demorar mesmo para se arrumar. O irmão Tiago demora mais do que a irmã para se arrumar. Já chegou aqui, foi? Já estou. Viu como é que é a língua do pastor? Já falei para a igreja todinha. No meu casamento, quem foi que chegou atrasado? Aí chegou o diácono Silvio lá, desceu do ônibus, bem na porta da igreja. A igreja, a parada de Deus, bem na porta. Aí desceu o Silvio, ó, de terno, gravata, do ônibus, lá na Tancredo Neto. E os irmãos olharam: ixi, esse noivo aí tá quebrado, veio de circular. Aí depois ele falou para mim: rapaz, a gente confundiu o teu irmão contigo, ó. Ele falou: fulano de tal, falando que o senhor estava quebrado, veio de circular pro casamento. E a noiva dentro do carro, dando volta no quarteirão, andando lá pela Zona Sul, esperando o noivo chegar, que o noivo estava se arrumando. Né? Os homens também têm que se arrumar, não é igual só as irmãs, não. Entendeu? E você tem que se arrumar para quem? Hã? Para quem? Só o solteiro que se arruma para Deus. A mulher casada se arruma, se veste bem, se perfuma para quem? Para o esposo. E o esposo? Para a esposa. Quem falou para as mulheres aí está errado. Ah, sim, está certo. Isso. Justamente. Quem tem condições, vai no salão. Quem não tem, monta um em casa, igual a minha esposa. Tem um armário lá que é só dela, que creme de shampoo, de tanta coisa. Se arruma, vista-se bem. Você não tem condições, precisa ir lá na melhor
melhor grife da cidade, mas na loja mais popular, mas compre roupas decentes, vista-se bem, agrade o seu esposo, agrade sua esposa, e a igreja coletiva agrada o noivo verdadeiro e soberano Jesus. Venham aqui à frente. Hoje eu demorei mais, né? Bem mais. E já falei mais devagar e torna mais cansativo. Qualquer dúvida, procure o vídeo no canal Elvis Sabino, do pastor. Tá bom? Leia a Bíblia, examine. Venha para os cultos, todos os cultos que você vier, se quiser trazer uma caneta atrás, um papel, alguma coisa que falou, anota. Depois você vai procurar, pesquisar, ver se é do jeito mesmo. E lembre-se, pesquisa na internet. Não vá atrás de sites de pessoas libertinas. Ontem eu estava ouvindo uma mensagem de um determinado líder. Sabe o que ele falou no final do vídeo dele? E é um líder de uma organização que se diz cristã. Ele diz assim: para quem é de Jesus, a paz do Senhor. Para quem é de algum é isso. Para quem é de não sei o que, axé. Para quem é do não sei de onde, é isso aqui. Ele diz: porque aqui a gente se comunica com todas as fés. Eu falei: sai para lá. E já botei lá também: ó, eu não quero ver nenhum vídeo desse homem mais. Não vou dar engajamento para ele. Sai fora. Então busque ensinadores, pessoas de bom testemunho, de boa índole, homens que não são avarentos, mulheres que também não são iguais, homens de bom testemunho, mulheres. Tem muita gente aí, irmãos, que a gente pode aprender com eles. Tem alguns irmãos aqui que estão estudando a palavra de Deus, fazendo curso teológico. Parabéns, continue. Mas faça igual Paulo: ouve, mas retenha somente o que é bom, o que é bem. Lembre-se, Paulo disse aos Coríntios: tudo é lícito, mas nem tudo convém para a igreja. Levante a tua mão, ore comigo. Eterno Deus e bendito Pai, eu louvo o teu nome e te agradeço. Deus, já tinha mais de 2 anos que eu não tratava desse assunto da tua palavra, mas o Senhor falou comigo para tratar, porque nós precisamos, volta e outra, ouvir a tua palavra, alguns assuntos que são poucos comentados e pregados na tua casa. Que a tua palavra produza em nós resultados, que a tua palavra nos ilumine, nos oriente. Ajuda os teus filhos que têm passado lutas, dificuldades, que têm enfrentado provações, os teus filhos que têm sido ameaçados por questões do dia a dia, tuas filhas que passam lutas com o esposo, com filhos, os teus filhos também que passam algumas lutas na vida profissional, na vida conjugal. Pai, ajuda esta tua igreja que aqui se reúne para te adorar. Abençoa o rol de membros desta igreja para a glória do teu nome. Prospera esse rebanho, abre portas novas, dá saúde às crianças, os adolescentes, os jovens, homens e mulheres, os anciãos e anciãs. Que todos tenham saúde e vivam muito mais ainda que a expectativa nessa terra, e sirva ao Senhor fielmente. Que a tua palavra produza grandes resultados em nossa vida, no nome de Jesus. Quem pode, diga glória a Deus. Glória a Deus. O Diácono Fábio está viajando, né? Está aí para o Amazonas, né? Comunicou, fez aí igual o Diácono Rafael, só que bem menos, né? Pastor, a gente vai sair de viagem alguns dias. Eu disse amém. Se alguém perguntar, o pastor está sabendo, ele já na cartada final, ele ainda sorriu. Isso é verdade. Então os irmãos estão sabendo a ausência do nosso irmão, tá bom? Ele está viajando. Os 4 juntos, para a glória de Deus. Oremos para que tudo esteja correndo bem com eles, lá onde estão e no retorno, e que cheguem e vejam a família bem, como deixaram, se não melhor, para a glória de Deus. Amém? Estenda as mãos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o eterno amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todos vós e todos digam amém. Pastor Neils, venha ministrar a unção aqui sobre a igreja, por favor. Vem cá, ministrar. Venha usar o dom que Deus te entregou, o ministério. Exercer o ministério para a glória do nome de Deus. Amém? O nosso culto no domingo, culto da família,
O culto agora, no domingo agora, é as mulheres, né? Ciclo de oração, mulheres que oram. Tá bom? Perdão aqui, só um instante, pastor Luiz. Irmã Lúcia, está de volta, né? Glória a Deus. Glória a Deus.